Ele é um exemplo clássico de empreendedorismo pela iniciativa, pela capacidade de inovação, pela persistência também. O faturamento da empresa que ele fundou cresceu 11 vezes durante a pandemia. Então é a partir dessa história de sucesso que nós vamos falar de gestão hoje aqui no Rumo Certo, tendo como foco educação e tecnologia. E aqui comigo para essa conversa, Lucas Hanna, que é CEO e fundador da escola DNC, que forma profissionais para o mercado. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer todo nosso, obrigado pela sua disponibilidade de tempo, por ter aceito o nosso convite e por compartilhar a informação, conhecimento que você tem. E aí, nessa linha mesmo, eu queria conhecer um pouco mais do Lucas, da sua trajetória, da sua expertise e do trabalho que você desenvolve hoje na DNC. A partir daí, a gente evolui na conversa. Legal. Bom, a DNC surgiu em 2012. Eu comecei quando eu estava no período da graduação ainda. Eu vi uma necessidade muito grande dos universitários se prepararem para o mercado de trabalho e a faculdade não preparava efetivamente esses profissionais. Então, eu senti uma lacuna muito grande nesse processo. Eu trabalhava numa multinacional, fazia faculdade à noite e aí resolvi começar os primeiros cursos. Comecei com curso de AutoCAD, de Excel, e aí foi tomando um pouco de forma, eu saí e fiquei 100% do tempo focado na DNC. Bom, de 2012 para cá, a gente saiu de uma cidade mais ainda do interior, de Guaratinguetá, viemos para São José dos Campos, a nossa sede fica aqui, e hoje a gente atende o Brasil inteiro e alguns brasileiros aí que estão espalhados pelo mundo inteiro, né? Portugal, Japão, Estados Unidos. O nosso foco, basicamente, é empregabilidade, migração de carreira e aumento de performance, né? A gente ajuda os profissionais a melhorarem a performance no âmbito profissional e é esse o nosso papel aqui da DNC. Mas qual é o cenário que a gente tem hoje no Brasil e até fora? Você tem clientes fora? Eu digo porque a ideia de empreender sua partiu de uma necessidade, né? Você, enquanto graduado, percebeu que precisava mais do que isso, né? Qual é o cenário hoje no Brasil? Que profissionais a gente tem disponível no mercado, para as empresas no mercado? Então, hoje a gente vê que existe uma grande quantidade de pessoas desempregadas, mas a gente também vê uma grande quantidade de vagas abertas no mercado, tá? Então, assim, tem em torno de 500, 700 mil vagas abertas e milhões de pessoas desempregadas. Por que isso não fecha, né? A conta não fecha? Porque tem muitos profissionais que não estão qualificados o suficiente. Tem vagas hoje de alguns determinados parceiros nossos que eles têm muita dificuldade de contratar, justamente porque precisa de uma vaga sênior, de pessoas mais experientes ou de alguma parte técnica mais específica e não existe profissionais aptos do mercado de trabalho para isso. Então, hoje existe uma lacuna muito grande entre as vagas e as pessoas do mercado hoje que estão buscando emprego. Então, essa lacuna é algo que a gente tenta ajudar justamente as pessoas se formarem para entrar nessas vagas no mercado que precisam de uma qualificação técnica maior, tá? Basicamente, hoje acontece essa dificuldade hoje no mercado. E quais setores que têm demandado mais por profissionais mais qualificados? Bom, o setor de tecnologia, com certeza, é um deles. A gente tem uma demanda por desenvolvedores, programadores muito grande e o Brasil hoje ele não forma essa quantidade necessária para suprir a demanda de mercado. Então, setores de tecnologia são os setores com maior número de dificuldade. A gente tem outras áreas também, como gestão de projetos, as áreas mais digitais, né, como marketing digital, e até mesmo áreas comerciais de profissionais mais especializados também têm muita dificuldade de se contratar. Mas onde é, Lucas, que está o gargalo, o problema? Eu digo, as universidades, elas formam com competência. No Brasil, a gente tem um potencial científico também muito grande nas academias. O que está acontecendo ainda? O que mais falta? O que você tem percebido de mais falta dentro desses segmentos, dentro dessas áreas? Então, o que acontece, do meu ponto de vista, que a gente enxerga aqui dentro, é que as faculdades elas não se atualizam na mesma velocidade que o mercado. A gente fala que daqui a uns 5 anos, indo lá para 2030,
pelo menos 10, 20% das profissões ainda nem existem ainda. Então, a graduação ela não consegue preparar para uma coisa, ela não tem esse olhar tão forte para o futuro, e que a gente chama de future proof, né? A prova de futuro, né? Então, a faculdade ela não tem essa capacidade e entrega para os profissionais de preparar eles para algo que ainda está por vir. Então, quando chega uma determinada demanda, existe uma necessidade de profissionais aptos, mas a faculdade ainda não preparou eles. Então, cursos de capacitação, especialização, são os meios que as pessoas encontram para conseguir se capacitar para atender essas vagas. Né? Então, existe uma lacuna muito grande na carga horária, no formato que a faculdade faz, e até mesmo um pouco de prática. Né? A faculdade ela ainda acaba sendo uma base muito teórica, então carece muito de profissionais que já têm uma habilidade de execução, que já passaram por determinados problemas já no dia a dia de trabalho, que consigam executar e performar bem nas posições exigidas do mercado. Então, essa lacuna entre teórico, prático e habilidades do futuro é onde a faculdade ela fica com uma certa dificuldade e os profissionais precisam buscar alternativas para conseguir se capacitar. Ô Lucas, e o foco da ADNC, e que você tem visto no mercado também, é por questões técnicas, né? Capacitação técnica, né? Mas a gente tem falado muito isso aqui também no canal Empreender, sobre novas habilidades que têm sido exigido de profissionais, isso tem sido mais produtivo nas empresas, que são habilidades comportamentais também, capacidade de resiliência. Como é que o mercado tem trabalhado isso? Ou vocês também abordam isso na formação de novos profissionais? Bacana. A habilidade técnica, geralmente, ela é mais fácil de você treinar do que as habilidades comportamentais, né? Essas habilidades comportamentais, você vai encontrar grande parte delas você consegue treiná-las com mais facilidade, né? Que a gente chama de explícito, né? E você tem as habilidades comportamentais que são mais tácitas, que você tem que estar mais perto, a pessoa vai ter que acompanhar, vai ter que vivenciar aquilo, né? Então, a habilidade técnica ela é muito mais explícita, ou seja, 1 mais 1 igual a 2, você consegue treinar, o cara consegue praticar a habilidade técnica, como montar um painel de indicadores, como fazer montar um sistema web e por aí vai indo. Agora, numa habilidade comportamental, você pode até dar algumas dicas, algumas sugestões, mas ele precisa viver aquilo lá. Ele pode ter alguma orientação, mas ele precisa de exemplo, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de feedback para ele conseguir melhorar as habilidades comportamentais. Nas nossas formações, o foco principal são as habilidades técnicas, porém, quando a gente coloca o componente prático dentro das nossas formações, onde os alunos fazem projetos reais em empresas reais, os alunos vivenciam problemas e eles têm todo um aparato de profissionais para poder dar um suporte para eles, orientação, feedback, para ele conseguir efetivamente melhorar determinadas habilidades. Inclusive, os próprios grupos se autoavaliam para poder dar o feedback sobre, poxa, você mandou bem em oratória, mas você não mandou tão bem em liderança, você tem que melhorar talvez esse ponto de habilidades comportamentais. Então, o feedback e o acompanhamento, do meu ponto de vista, são as melhores ferramentas para se melhorar as habilidades comportamentais, que são muito mais complexas de serem ensinadas. Mas há uma tendência mesmo, né? Uma busca, uma demanda maior de empresas por essas habilidades, né? Isso acaba sendo produtivo, é mesmo complementar e importante às habilidades técnicas, né? Hoje em dia se fala muito de contratar por habilidades técnicas e demitir por habilidades comportamentais, né? O que acontece é que se você tem tempo e você tem possibilidade de treinar as habilidades técnicas, perfeito, contrate mais por habilidades comportamentais. É importante você contratar pessoas que tenham um fit cultural, que tenham algumas habilidades que fazem sentido com o perfil daquela vaga que você quer. Agora, as habilidades comportamentais também são treináveis dentro das empresas. Ninguém nasce, talvez, com aquele sentimento de dono, ninguém nasce com uma super inteligência emocional. Os profissionais que são mais júniores, né, eles podem começar e eles vão adquirindo isso com o tempo, mais maturidade, com processos de feedback bem elaborados dentro das empresas. Agora, existem, às vezes, habilidades técnicas
que você demanda um tempo muito grande para você formar esse profissional. Então, é uma mescla, né, do que você consegue fazer, como você vai conseguir treinar, e as duas são extremamente importantes. A gente não pode negligenciar nenhuma delas, tanto a técnica quanto a comportamental. É ótimo. Não, eu falei no início lá de que a sua história serviria de referência para a gente falar hoje de gestão aqui no Rumo Certo e tendo como foco mesmo a educação e tecnologia, né? E aí eu li também material a seu respeito e da empresa de que vocês têm um alto índice de empregabilidade, né? A partir da formação que você dá aos profissionais. Como é que é a relação de vocês da escola e deve ser das instituições de formação com as empresas também? Isso é muito aproximado, eu imagino. É claro que você capta gente no mercado para capacitá-los ainda mais. Mas isso precisa ter realmente essa eficiência lá na ponta, né? Que não adianta ele estar capacitado e não ter um mercado apto para isso. Então, como é que funciona essa relação das instituições, e tendo aí você a escola, com as empresas também? Como é que acontece isso para que esse trabalho seja eficiente? Bacana. A gente hoje tem mais de 300 parceiros, que é o que a gente chama de o maior laboratório do mundo, né? O maior laboratório do mundo nada mais é do que o próprio mercado de trabalho, né? Então a gente fecha parceria com diversas empresas, pequenas, médias, grandes empresas, onde os alunos vão fazer projetos dentro dessas empresas. E com isso eles vão adquirir o componente principal, que é a experiência prática, né? E muitos desses parceiros abrem vagas em parceria conosco, né? E a gente consegue direcionar os nossos alunos para essas vagas. Mas a grande parte das vagas preenchidas pelos nossos alunos são vagas que eles mesmos prestam, olhando para o mercado, algumas que a gente indica, mostra para eles, mas essa relação entre os nossos parceiros não necessariamente é um para um, né? Então não abre X vagas e X alunos entram nessas vagas. Hoje o nosso aluno ele consegue buscar as vagas e prestar outras no mercado que eles têm desejo, que eles têm vontade, e eles acabam passando os processos seletivos justamente pela preparação que a gente oferece ao longo dessa jornada toda do curso. Então, os parceiros são mais voltados para a parte prática, para ganhar experiência, e muitos deles contratam, mas os alunos também prestam outras vagas diversas aí no mercado de trabalho. Tá certo. No próximo bloco, vamos fazer um intervalo rapidinho, eu quero saber um pouco mais sobre o perfil desses profissionais, até questão de faixa etária mesmo, quem são esses novos profissionais que estão se preparando e se preparando cada vez mais, e saber um pouquinho de futuro também, alinhando aí a tecnologia, né? A gente tem uma revolução que a gente está vivendo, uma evolução, uma transformação digital, mas queria um pouco mais da sua avaliação do quanto isso pode contribuir para a nova formação, para a nova inserção desses profissionais no mercado, qual é o papel das empresas também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha e a gente volta na sequência, tá bom, Lucas? Muito bem, você de casa também aguarde com a gente, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, nós estamos falando sobre gestão, é claro, hoje no programa, mas com foco em educação e tecnologia. Está aqui comigo um especialista no assunto, ele tem uma escola DNC que forma profissionais para o mercado. Lucas Hanna. Lucas, vamos continuar na nossa conversa e eu fechei o bloco anterior lá, trazendo para a discussão agora um pouco do perfil desses profissionais que estão sendo colocados no mercado, que as empresas tanto demandam. E eu digo perfil até pela questão etária e que geração é essa que está cada vez se preparando mais e que as empresas podem captar no mercado. Bom, hoje o perfil que as empresas estão buscando são principalmente de pessoas que estão com vontade de aprender. Eu acho que essa é uma habilidade que ajuda no técnico, ajuda no comportamental. Todas as empresas estão buscando pessoas com essa habilidade. O perfil dessas pessoas tem outras habilidades como
capacidade analítica, capacidade de resolução de problemas, a própria inteligência emocional, resiliência, capacidade de adaptar a mudanças nessa era que a gente tem de grandes mudanças digitais, transformação digital. Então, isso é muito necessário. E em questão de faixa etária, hoje tem pessoas, a gente busca muitos profissionais que estão entre os 20 aos 40 anos, né? Mas isso não impede, a gente tem, por exemplo, diversos profissionais muito habilidosos, com muita experiência, que possuem que são de mais idade, que tem 50 a mais, né, que a gente fala, né? Então, acho que dentro das empresas, a diversidade ela é extremamente importante, né, em todos os quesitos, principalmente quando a gente fala de faixa etária. Tecnologia ajuda, evidentemente, muito nesse processo, né? Aliás, ajuda a definir processos, né? Mas qual é o ponto de equilíbrio, eu digo nisso, porque a tecnologia ela nos remete a uma tecnificação muito grande também, enquanto que a gente já falou e é tendência no mercado de uma humanização cada vez maior nas relações de trabalho, relações com fornecedores também. Então, eu queria que você me falasse disso, da importância de se usar, claro, da ferramenta, tecnologia, não tem como não se inserir, né, na tecnologia, mas de que forma que seja eficiente também, porque não só a ferramenta é suficiente, né? É preciso toda uma estratégia, talvez até uma mudança de cultura, né? Então, como a gente pode usar da tecnologia nessa transição para se beneficiar, para as empresas serem mais efetivas, mais competitivas? A tecnologia ela não veio para substituir o homem, né? Eu acho que isso é uma coisa que é um mito que existe, né? Tanto inteligência artificial e outras N ferramentas que hoje a gente tem, elas são feitas para simplificar o trabalho que a gente faz, que a grande maioria das vezes é manual ou que pode ser suscetível a erros, né? Então, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor no quesito eliminar possibilidade de erro humano, trabalhos extremamente manuais e automatizar os nossos processos internos para que a gente fique com a parte mais criativa, que é o que o ser humano é realmente bom e nasceu para isso, para pensar, para fazer diferente, para inovar e não ficar simplesmente apertando o botão, né? Então, quando a gente pode usar a tecnologia a nosso favor no quesito automatização, isso vai facilitar muito o nosso trabalho. O que a gente tem que tomar cuidado é só quando a gente quer colocar tecnologia de ponta a ponta e esquece exatamente o que você falou desse lado humano, né? Então, atendimento ao cliente, até que ponto a gente pode usar a tecnologia? A gente pode ter uma primeira camada, talvez, por meio de automação e por aí vai indo, mas a gente precisa também entregar para o nosso cliente a possibilidade de ter um contato, de resolver de fato esse problema, né? Então, em todas as frentes de trabalho, a tecnologia ela pode contribuir para simplificar o nosso trabalho e também ganhar velocidade, por aí vai indo, e evitar erros, mas a gente não pode esquecer que o ser humano é a principal ferramenta criativa e geradora de inovação. Pois é, a tecnologia, a gente está vivendo em termos de tecnologia uma transformação, mas é preciso a gente implantar uma evolução, né? Que é um outro passo aí, e não é um outro passo no sentido de mais e mais ferramentas, como a gente tem aí agora a inteligência artificial, ChatGPT, ótimo que tenhamos, né? Mas a evolução é usar isso com eficiência, né? Eu vejo ainda grandes corporações usando muito só da ferramenta tecnológica sem evoluir isso, né? Lamentavelmente, a gente tem grandes corporações assim ainda, a gente, enquanto consumidor, sente isso. Isso é improdutivo, isso, na verdade, acaba mais perdendo um cliente do que facilitando, né? Ou de que trazendo, de que fidelizando, né? Então, a fidelização, o resultado do trabalho está nesse processo evolutivo aí também, né? Lucas, eu queria que você me falasse um pouco de que tendências a gente tem pensando nisso, apesar de todas as ferramentas e muda muito, desculpe, a cada tempo muda muito, tem novas ferramentas, mas que tendências a gente tem em termos de oferta de ferramentas no mercado e de atitudes, de posturas que os empresários e também os profissionais devem tomar daqui para frente aí a médio e talvez e longo prazo? Bom, a gente costuma dizer bastante nas nossas formações que a gente não pode ser o ferramenteiro, né?
A gente não necessariamente precisa resolver todos os nossos problemas buscando uma ferramenta nova, senão a gente vai ficar maluco, porque cada dia sai uma novidade, uma coisa que pode facilitar o nosso trabalho. O que a gente precisa é conhecer muito bem os processos. Eu acredito que a chave para qualquer empreendedor que busca automatizar e melhorar os processos internos é compreender mesmo do processo. Como que funciona, quais são os passo a passo desse fluxo de processo que eu preciso cumprir e aonde a ferramenta ela pode me auxiliar. Então, olhando para o futuro, com certeza existe uma tendência muito grande do uso da inteligência artificial. O chat GPT, como a gente mesmo viu, ela é uma baita de uma ferramenta que uma aderência de muitos usuários em curto período de tempo, então é impressionante isso. Mas como que a gente pode usar isso para facilitar o nosso dia e não para ser mais do mesmo? Vai ser só a inteligência artificial que vai fazer um determinado trabalho e vai ser sempre uma cópia, todo mundo vai usar essa mesma ferramenta? Então, aonde a gente pode inserir a criatividade, a inovação, o nosso tempero como empresa dentro dos nossos processos para que a gente possa usar a tecnologia, mas ter eficiência e a nossa cara, de fato, né, do que a gente está entregando para o nosso cliente. Então, olhando para o futuro, eu vejo que como uma habilidade muito importante é o profissional ter a capacidade de fazer boas pesquisas, né? A gente chama de searchability, né? Então, isso parece uma bobeira, mas é extremamente importante. Isso é uma das coisas que a gente testa hoje nos nossos processos seletivos, é como você vai encontrar esse problema, resolver esse problema ou buscar uma solução na internet mesmo que você não saiba, mas como você vai buscar isso daí, quais são as perguntas que você faz para os motores de busca, como Google e etc., para você chegar na sua possível solução, encontrar possíveis soluções. Então, atrelar a tecnologia com nossa habilidade de fazer perguntas e pesquisa para a gente conseguir resolver problemas, mas sempre focar muito no processo. Os processos são mais importantes do que propriamente a ferramenta. Né? A gente costuma dizer que são processos, pessoas, processos e sistemas. Né? Essa é a sequência que a gente deve pensar. Muito bom. E você vê, para a gente concluir a nossa conversa, você vê uma democratização a ferramenta é democrática, né? Talvez todos tenhamos acesso, porque a transformação digital acaba sendo para todos, mas para implantar isso nas empresas mesmo, né? Com as tendências que a gente tem, há uma democratização, é para todos, para empresas pequenas, inclusive, empresas médias, as grandes corporações têm já suas estruturas, né? Mas é também a gente pensar de forma positiva numa democratização do uso das ferramentas e das necessidades que se tem no mercado? Hoje a gente tem a possibilidade de usar diversos tipos de ferramentas, tanto para o pequeno, para o médio e para o grande empresário, né? Então você não necessariamente precisa usar a mesma ferramenta que uma multinacional vai utilizar, mas em pequenas proporções, com certeza você vai encontrar uma ferramenta que se encaixe para você, um sistema ou alguma tecnologia que pode te ajudar no seu dia a dia. Então, é claro que a gente sempre tem que buscar também a simplificação. Às vezes as ferramenta demais, sistemas demais, a gente vai complicar os processos. E o pequeno e médio empresário, nada mais importante do que ter processos claros, mas processos simples, que a gente possa ser tocado com um número reduzido de pessoas, sem precisar de diversos profissionais para executar aquilo. Então, a gente tem ferramentas de todos os tipos, para todos os tamanhos de empresa, a todos os preços, gratuitas, pagas. Então, isso vai do empresário, do empreendedor, saber escolher e direcionar o time também, a qual usar, quando usar, mas é com certeza aí de uma forma bem democrática, disponível para todos. Que bom saber, né? Mais uma questão de postura, de iniciativa, né? Também dos profissionais que buscam mais qualificação para estar no mercado e das empresas atentas, estarem cada vez mais atentas a esses profissionais disponíveis no mercado. Lucas Hanna, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui, por contar da sua história, trazer aqui a sua experiência, compartilhar conosco e com empresários que estão em casa nos acompanhando também. Muitíssimo obrigado, um abraço grande para você, meu caro. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande, até mais.